Durante muito tempo, Clara acreditou que o problema era apenas cansaço. Ela mudara de rotina, trocara o colchão, reorganizara os horários da casa, mas nada parecia resolver. As noites continuavam fragmentadas, o descanso nunca era completo e uma sensação estranha acompanhava cada amanhecer, como se o dia já começasse pesado antes mesmo de qualquer acontecimento. Pequenas discussões surgiam do nada, o clima ficava tenso sem motivo claro, e aquela impressão de aperto no peito se tornava cada vez mais frequente. Não era tristeza definida, não era ansiedade comum, era algo mais sutil, mais difícil de explicar. Com o tempo, Clara percebeu que aquilo não estava apenas nela, a casa inteira parecia diferente. O silêncio não trazia descanso, trazia incômodo. Os ambientes pareciam mais fechados, mesmo com janelas abertas. E o mais curioso é que nada de concreto justificava aquela sensação. Tudo estava, aparentemente, no lugar. Foi então que alguém lhe contou algo que mudaria completamente a forma como ela enxergava seu lar. Um ensinamento antigo, transmitido por um santo que conviveu profundamente com o mundo invisível e que falava sem medo sobre a presença ou ausência da proteção espiritual dentro das casas. Esse santo ensinava que nem toda casa está automaticamente protegida, não porque Deus abandone, mas porque o ambiente espiritual de um lar é construído diariamente pelas escolhas, pelas palavras, pelos sentimentos cultivados ali dentro. Existem casas onde, mesmo em meio a dificuldades reais, algo sustenta. Uma paz que não depende de tudo estar resolvido. E existem outras onde, mesmo quando nada parece errado, um peso silencioso se instala. A primeira pergunta, segundo esse ensinamento, nunca deveria ser sobre fenômenos estranhos, ruídos inexplicáveis ou sinais visíveis. A pergunta correta sempre foi mais simples e mais profunda. O que se sente ao entrar nesta casa? Existe repouso interior ou apenas distração? Existe leveza ou apenas silêncio vazio? Existe reconciliação ou apenas convivência automática? Muitas pessoas acreditam que, se houvesse proteção espiritual real, ela se manifestaria de forma espetacular. Luzes, sinais claros, experiências fora do comum. Mas essa expectativa acaba enganando. A atuação do céu raramente faz barulho. Ela não invade, não impõe, não se anuncia. Ela se revela pelos efeitos, pela ordem que se restabelece, pela clareza que surge em momentos decisivos, pela paz que permanece mesmo quando as circunstâncias insistem em não colaborar. Uma casa verdadeiramente protegida não é aquela onde nunca há problemas. É aquela onde os problemas não destroem tudo por dentro. Onde uma discussão não se transforma em guerra permanente. Onde o erro não vira condenação eterna. Onde o cansaço existe, mas não rouba completamente a esperança. Esse tipo de ambiente não nasce do acaso. Ele é sustentado por algo invisível, mas muito real. Existe um sinal muito específico, considerado um dos mais importantes, e que costuma passar despercebido pela maioria das pessoas. É uma paz estranha, difícil de definir, que não depende de resultados externos. Não é alegria eufórica, não é empolgação passageira. É uma tranquilidade firme, silenciosa, que se recompõe sozinha mesmo depois de dias difíceis. Você percebe que algo não está bem, mas ainda assim não se sente abandonado. Existe uma sensação íntima de sustentação. Quando essa paz habita um lar, o mal não encontra conforto ali. Ele pode tentar entrar, pode provocar ruídos, pode gerar confusão temporária, mas não se estabelece. Não cria raízes profundas. Pensamentos pesados até aparecem, especialmente nas madrugadas, mas não dominam completamente. É como se houvesse uma resistência invisível, um limite que não pode ser ultrapassado. Esse tipo de proteção também se manifesta de forma muito prática.
Decisões difíceis vêm acompanhadas de uma clareza inesperada. Situações que poderiam sair do controle encontram freios internos. Palavras duras, que normalmente seriam ditas no impulso, ficam presas na garganta. Não porque alguém se força, mas porque algo dentro alerta. Não é por aí. Outro sinal importante aparece de maneira muito simples, quase cotidiana. O desejo espontâneo de oração. Não aquela oração pesada, feita por obrigação ou medo, mas aquele movimento natural do coração que, em certos momentos, se volta para Deus sem planejamento. Alguém sugere uma prece antes de dormir. Uma palavra de fé surge numa conversa comum. Um gesto simples, como o sinal da cruz antes de sair de casa, acontece sem esforço. Em casas onde essa presença existe, mencionar Deus não gera constrangimento, não provoca silêncio desconfortável, não soa exagerado, é natural, como falar de alguém querido. E isso não significa que todos sejam perfeitos ou profundamente religiosos. Significa apenas que existe abertura interior, que o ambiente não rejeita o sagrado. O oposto também é verdadeiro. Existem casas onde a oração pesa, onde qualquer referência espiritual parece incômoda, onde símbolos estão nas paredes, mas não encontram eco no coração, onde tudo é tratado como tradição vazia, sem envolvimento real. Nesses ambientes, algo começa a se enfraquecer silenciosamente. Esse santo costumava dizer que a proteção espiritual respeita profundamente a liberdade humana. Ela não se impõe, não força permanência. Ela permanece onde é bem-vinda, onde há esforço sincero, mesmo imperfeito, de viver com mais verdade, mais perdão, mais humildade. Não se trata de perfeição, trata-se de direção. Uma casa pode estar organizada por fora e completamente desordenada por dentro. Pode ter tudo no lugar, mas guardar ressentimentos antigos. Pode aparentar tranquilidade, mas carregar mágoas não resolvidas. E isso cria um ambiente pesado, mesmo que ninguém saiba explicar exatamente por quê. Clara só começou a entender isso quando parou de tentar resolver tudo apenas com soluções externas, quando percebeu que havia algo mais profundo pedindo atenção. Não era uma condenação, era um convite, um chamado silencioso para restaurar algo que havia se perdido aos poucos. E talvez, ao ouvir tudo isso, você esteja reconhecendo sinais parecidos no seu próprio lar. Talvez não de forma dramática, mas naquela sensação persistente de que algo precisa ser reorganizado. Não com medo, não com desespero, mas com consciência. Porque quando a casa reencontra esse eixo invisível, algo muda. O ambiente respira diferente, as pessoas reagem diferente. As dificuldades continuam existindo, mas deixam de dominar tudo. E isso é só o começo do que esse ensinamento revela. Existe um momento delicado que quase ninguém percebe quando a proteção espiritual começa a se enfraquecer dentro de um lar. Não acontece de forma brusca, não vem acompanhada de sinais espetaculares, não produz um aviso claro. Ela se manifesta aos poucos, como uma secura interior que vai se espalhando sem alarde. As pessoas continuam vivendo, cumprindo rotinas, resolvendo tarefas, mas algo essencial começa a faltar. E o mais perigoso é que, na maioria das vezes, isso é confundido com estresse comum, cansaço do dia a dia ou fase difícil da vida. Um dos primeiros indícios dessa perda silenciosa é o aumento de conflitos sem causa proporcional. Pequenas discordâncias viram discussões longas. Palavras simples ganham peso excessivo. Gestos que antes passavam despercebidos começam a incomodar profundamente. Não porque as pessoas tenham mudado de caráter, mas porque o ambiente interior já não sustenta mais o equilíbrio emocional como antes. É como se a casa deixasse de amortecer as tensões e passasse a amplificá-las. O sono também costuma ser afetado, não apenas pela dificuldade de dormir, mas pela qualidade do descanso. A pessoa dorme, mas acorda cansada.
O corpo repousa, mas a mente não desacelera. Pensamentos repetitivos surgem no silêncio da madrugada, trazendo preocupações que parecem maiores do que realmente são. Não é raro surgirem sonhos perturbadores, sem explicação lógica, deixando uma sensação estranha ao despertar. Tudo isso cria um ciclo silencioso de desgaste. Outro sinal muito comum é a perda gradual do desejo interior de rezar. Não aquela resistência explícita, declarada, mas um adiamento constante. A oração sempre fica para depois. O coração até sabe que faria bem, mas algo trava. Não há rejeição consciente, apenas desinteresse crescente. O que antes trazia alívio começa a parecer peso. E quando a oração se torna apenas um hábito vazio, sem presença interior, o ambiente espiritual começa a se enfraquecer ainda mais. É importante entender que isso não significa falta de fé. Muitas pessoas que passam por isso continuam acreditando, continuam se considerando espirituais. O problema não é a crença em si, mas a desconexão prática. A fé deixa de ser vivida no cotidiano e passa a ser apenas uma ideia guardada na mente. E onde não há prática sincera, a proteção perde força. Existe também um sinal muito específico que costuma surgir quando a ordem espiritual de uma casa está comprometida: a dificuldade em perdoar. Mágoas antigas ficam guardadas como se fossem justificáveis. Conversas necessárias são evitadas. O orgulho impede reconciliações simples. E mesmo quando o silêncio se instala, ele não traz paz, traz tensão. É a chamada guerra fria emocional, onde ninguém briga abertamente, mas todos se machucam em silêncio. Ambientes assim podem até ter símbolos religiosos espalhados, imagens, quadros, objetos, mas eles funcionam apenas como decoração espiritual, não como expressão viva da fé. E isso cria uma falsa sensação de proteção, como se a presença desses símbolos por si só fosse suficiente. Mas a proteção espiritual não funciona como amuleto. Ela responde à vida que se vive dentro da casa, não apenas ao que se pendura nas paredes. Outro ponto sensível que enfraquece profundamente a proteção é a mistura de práticas espirituais contraditórias. Muitas pessoas, buscando ajuda para o sofrimento, acabam abrindo portas sem discernimento. Aceitam qualquer proposta que prometa alívio rápido, objetos que não têm origem clara, rituais disfarçados de espiritualidade, palavras ditas sem consciência do que invocam. Tudo isso cria um ambiente confuso e incompatível com a presença de uma proteção ordenada. O mundo espiritual não funciona por acúmulo. Não é quanto mais coisas, melhor. É por coerência. Quando a casa se torna espiritualmente confusa, a proteção se retira não por castigo, mas por respeito à liberdade. Nada é forçado, nada é imposto. A ausência, nesse caso, é consequência natural das escolhas feitas, mesmo que sem plena consciência. Quando essa proteção se afasta, o ambiente começa a pesar. As pessoas sentem cansaço excessivo, a irritação aumenta, as crianças ficam inquietas. O lar deixa de ser refúgio e passa a ser apenas lugar de passagem. Algo se perde no caminho, mas nem sempre se sabe nomear o quê. E aqui existe algo muito importante a ser dito com clareza e cuidado. Isso não é condenação definitiva. Não é abandono irreversível. É um chamado silencioso à revisão. Um convite à reorganização interior. Não com medo, não com culpa paralisante, mas com humildade. A proteção espiritual retorna quando encontra abertura real. Quando há a disposição sincera para rever atitudes, quando o perdão começa a ser considerado, mesmo que ainda doa, quando a oração volta a ser buscada, mesmo que de forma simples e imperfeita, quando o lar se dispõe a se alinhar novamente. Uma prática antiga, ensinada justamente para esses momentos, é a bênção consciente da casa. Não como ritual mecânico, mas como gesto carregado de intenção. A água benta, por exemplo, não é um símbolo mágico. Ela é uma oração visível.
Um pedido concreto para que apenas o que vem de Deus permaneça naquele espaço, especialmente na porta de entrada, que simboliza tudo o que entra e sai, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Quando essa prática é feita com fé sincera, muitas famílias relatam mudanças sutis, mas reais. O ambiente parece mais leve, as discussões diminuem, o descanso melhora, não porque os problemas desapareceram, mas porque algo voltou a sustentar por dentro. Talvez, enquanto você ouve tudo isso, algo esteja fazendo sentido na sua própria história. Talvez você reconheça alguns desses sinais. Talvez perceba que algo precisa ser restaurado. E isso não é motivo de medo, é oportunidade. Se esse conteúdo está tocando você de alguma forma, considere caminhar junto com esta comunidade. Se inscrever no canal é uma forma simples de permanecer conectado a mensagens que fortalecem, orientam e ajudam a reorganizar o interior. E se você sentir vontade, deixe também um comentário. Pode ser apenas uma palavra, uma intenção, uma experiência breve. Às vezes, aquilo que você escreve toca alguém que está vivendo exatamente o que você já viveu. Existe um tipo de proteção espiritual tão discreta que muitas pessoas convivem com ela por anos, sem jamais perceber conscientemente. Não porque seja fraca, mas justamente porque age de forma silenciosa, respeitosa, quase invisível. É aquela proteção que não chama a atenção, não se impõe, não interrompe a rotina com sinais espetaculares, mas que muda completamente o rumo de situações importantes da vida. Esse foi, segundo antigos ensinamentos, um dos sinais mais claros da presença ativa dos anjos dentro de um lar. Ela se manifesta principalmente no momento exato em que algo poderia dar muito errado. Não antes, não depois, no instante preciso. Você está prestes a dizer algo que sabe que machucaria profundamente alguém que ama, mas sem entender bem o motivo, a frase simplesmente não sai. Você sente um freio interior. Não é medo, não é covardia. É como se algo dissesse silenciosamente: pare agora. E você para. Em outros momentos, essa atuação aparece como uma intuição forte e inesperada. Uma mudança de plano aparentemente sem importância. Um atraso que irrita no começo, mas que depois se revela decisivo. Uma decisão que você adia sem explicação lógica e mais tarde percebe que teria sido desastrosa se tivesse seguido adiante naquele instante. Não há vozes audíveis, não há imagens visíveis, apenas um aviso interno firme e claro. Esse tipo de proteção não age apenas contra perigos externos, como acidentes ou situações de risco físico. Ela age, principalmente, contra aquilo que pode destruir por dentro. Impulsos desordenados, explosões emocionais, escolhas feitas no calor da dor ou da raiva. Quantas vezes alguém se salvou de um erro grave simplesmente porque algo o impediu de agir no impulso? Segundo esse ensinamento, isso não é acaso, é cuidado silencioso. Quando essa proteção está presente, existe também uma sensação curiosa de que, mesmo errando, a pessoa não se perde completamente. Ela cai, mas encontra força para se levantar. Sofre, mas não se entrega ao desespero absoluto. Existe uma mão invisível sustentando, conduzindo de volta ao eixo, mesmo depois de decisões equivocadas. Esse cuidado também se estende à família como um todo. Crianças protegidas de situações que poderiam ser traumáticas, conflitos que quase saem do controle, mas se dissipam antes de se tornarem irreversíveis. Perigos evitados sem que ninguém perceba o quão próximos estiveram de acontecer. Muitas dessas intervenções só serão compreendidas plenamente muito tempo depois, ou talvez nunca nesta vida. Existe ainda outro sinal muito importante, porém extremamente sutil: a correção interior suave. Não aquela culpa pesada que esmaga, mas uma consciência clara que orienta. É quando você sente que algo não está alinhado, mesmo que externamente pareça aceitável. Uma inquietação interior
que não acusa, mas convida à revisão. Esse tipo de correção não vem para humilhar, vem para proteger. Esse santo ensinava que os anjos não apenas guardam contra perigos externos, mas ajudam na batalha mais difícil de todas, aquela que acontece dentro do coração humano. A luta diária contra hábitos que aprisionam, pensamentos destrutivos, atitudes que afastam a pessoa da própria essência. E nessa batalha invisível, muitas vitórias acontecem sem aplausos, sem reconhecimento, sem que a pessoa perceba o quanto foi ajudada. Mas é importante dizer algo com muita clareza. Essa proteção não é automática nem permanente se for constantemente ignorada. Ela respeita profundamente a liberdade humana. Quando a pessoa insiste em silenciar esses alertas interiores, quando justifica atitudes que sabe que machucam, quando escolhe conscientemente caminhos que endurecem o coração, essa voz começa a ficar mais distante. Não porque desapareceu, mas porque deixou de ser ouvida. Por isso, um dos maiores sinais de que essa proteção ainda está ativa é justamente a sensibilidade interior, a capacidade de perceber quando algo não está bem, a disposição de rever atitudes, o desejo sincero de corrigir rumos, mesmo que doa. Onde existe esse movimento, existe espaço para a atuação do céu. E quando uma família decide, mesmo de forma imperfeita, convidar conscientemente essa proteção para o lar, algo começa a se reorganizar, não de forma mágica, mas progressiva. Pequenos gestos fazem diferença. Um momento breve de oração antes de dormir. Uma conversa honesta que estava sendo evitada há muito tempo. Um pedido de perdão simples, mas sincero. Uma decisão de retirar da casa aquilo que não contribui para a paz interior. Esses gestos parecem pequenos, mas têm peso espiritual profundo. Eles sinalizam abertura. Dizem sem palavras, este espaço está disponível para o bem, para a verdade, para a reconciliação. E onde existe esse tipo de abertura, a proteção retorna. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e se lembrando de situações da sua própria vida, momentos em que algo o protegeu sem explicação, alertas interiores que o impediram de cometer erros graves. Uma paz que apareceu quando tudo indicava que você iria desmoronar. Ou talvez você perceba que essa sensibilidade anda enfraquecida e sinta o desejo de restaurá-la. Seja qual for o seu caso, saiba de algo importante. Nada disso exige perfeição. Ninguém precisa estar completamente resolvido para recomeçar. O que faz diferença é a disposição sincera de alinhar novamente o coração. Um passo de cada vez. Uma decisão imperfeita, mas honesta. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, considere caminhar mais perto. Se inscrever no canal não é apenas um gesto técnico, é uma forma de dizer que esse tipo de reflexão tem espaço na sua vida. E mais do que isso, eu te convido a usar os comentários como um espaço de partilha verdadeira. Conte sua história, se sentir vontade. Relate uma proteção que você já viveu. Compartilhe algo que aprendeu ouvindo essa mensagem. Às vezes, o seu relato é exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para não desistir. Existe um ponto de virada que muitas pessoas só percebem depois que acontece. Não vem acompanhado de fogos espirituais, nem de sinais espetaculares. Ele surge como uma decisão interior silenciosa. Um momento em que alguém se cansa de apenas sobreviver dentro da própria casa e sente com clareza que é hora de restaurar algo mais profundo. Não por medo, mas por necessidade de paz verdadeira. A restauração espiritual de um lar não começa mudando móveis, paredes ou rotinas externas. Ela começa quando alguém decide olhar para dentro com honestidade. Quando reconhece que certas atitudes, palavras e escolhas foram enfraquecendo o ambiente ao longo do tempo. Não por maldade, mas por descuido, cansaço, dor acumulada. E esse reconhecimento, longe de ser pesado, costuma trazer alívio, porque finalmente algo passa a fazer sentido. Esse santo ensinava que Deus nunca abandona uma casa, nunca fecha a porta definitivamente.
O que acontece, muitas vezes, é que as pessoas se afastam pouco a pouco, até não perceberem mais a presença que sempre esteve ali. Mas basta um movimento sincero de retorno para que tudo comece a se reorganizar. Um pedido humilde, uma decisão consciente de recomeçar, um gesto simples, feito com verdade. A restauração costuma começar por algo muito concreto. O desejo de limpar o ambiente, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Retirar aquilo que pesa, objetos que não trazem paz, práticas que confundem. Há casas que acumulam coisas em nome de proteção, mas acabam criando confusão interior. Quando isso é revisto com discernimento e coragem, o ambiente responde. Outro passo fundamental é a reconciliação. Nem sempre é possível resolver tudo de uma vez. Nem sempre todos estão prontos. Mas quando alguém dá o primeiro passo, algo se move. Um pedido de perdão sincero, mesmo que simples. Uma conversa difícil, feita com respeito. Uma decisão de não alimentar mais rancores antigos. Tudo isso tem impacto profundo no clima espiritual da casa. A oração também volta a ocupar um lugar diferente. Não como obrigação pesada, mas como respiro. Não precisa ser longa, não precisa ser perfeita. Basta ser verdadeira. Um momento breve antes de dormir. Uma entrega simples do dia ao amanhecer. Quando a oração volta a ser encontro e não peso, o ambiente começa a mudar. Existe uma prática antiga, muito simples, que simboliza esse retorno consciente da proteção. Abençoar a casa com fé viva, especialmente a porta de entrada, que representa tudo o que entra e sai da vida daquela família. Esse gesto, quando feito com intenção sincera, funciona como um marco espiritual. É como dizer, este espaço está novamente alinhado com o bem. Este lar está aberto à paz. Muitas pessoas relatam que depois disso, pequenas mudanças começam a acontecer. O clima fica mais leve, as discussões diminuem, o sono melhora, não porque os problemas desapareceram, mas porque algo voltou a sustentar por dentro. A casa deixa de ser campo de batalha constante e volta a ser refúgio. Outro sinal muito forte da restauração é o retorno daquela sensibilidade interior. A consciência volta a alertar com clareza. As decisões começam a ser tomadas com mais calma. A impulsividade perde força. Existe mais discernimento, mais presença. Mas cuidado com as palavras. Isso não significa ausência de falhas, significa presença de direção. E aqui existe algo essencial que precisa ser dito. Nenhuma família precisa ser perfeita para viver isso. Nenhuma casa precisa estar completamente organizada para começar. O que importa é a disposição sincera de caminhar, um passo de cada vez, um dia após o outro. A proteção espiritual não exige santidade imediata, mas abertura constante. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e sentindo que sua casa precisa desse recomeço. Ou talvez perceba que já vive muitos desses sinais, mas nunca soube nomeá-los. Em ambos os casos, este conteúdo não vem para acusar, mas para iluminar, para lembrar que a paz verdadeira é possível, que a proteção existe, que o céu não está distante da vida cotidiana. Se você sente que este vídeo falou diretamente com você, eu te convido mais uma vez a caminhar junto. Inscrever-se no canal é um gesto simples, mas significativo. É uma forma de dizer que você quer continuar cultivando esse tipo de reflexão na sua vida. E se sentir no coração, use os comentários como espaço de partilha. Conte sua história, relate algo que você viveu, compartilhe o que aprendeu. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para não desistir. Lembre-se sempre disso. Sua casa não é apenas um lugar físico, ela é um território espiritual vivo, um espaço onde escolhas constroem ou enfraquecem a paz diariamente. E quando esse território é cuidado com consciência, algo extraordinário acontece de forma silenciosa. A paz se instala,
a proteção se fortalece e a vida começa a fluir com mais sentido. Nunca é tarde para restaurar um lar, nunca é tarde para recomeçar. Basta um coração disposto, uma decisão honesta, e tudo começa a se reorganizar de dentro para fora.